O Diego te perguntou. Leta, o que você acha engraçado ao lembrar das coisas que você pensava sobre o Bitcoin que foram desconstruídas com o tempo? Nada, eu não tinha muita opinião organizada. Eu tinha visto e tinha ficado com preguiça e procrastinado, né? Que eu tinha visto e formado uma opinião. Tipo, pra mim foi muito mais a bola punindo o fato de ser procrastinador do que o fato de ter sido arrogante intelectualmente. Tipo, eu nunca olhei e achei que não fazia sentido. Eu nunca nem cheguei a olhar nada. Tipo, eu sabia que existia e eu não olhei, assim. Então nem dá pra lembrar algo que eu formei de opinião, sabe? Um amigo me explicou a parte do trade, eu achei que dava preguiça e eu nem fiquei sabendo nada pra eu negar. Tipo, talvez eu acho ruim essa falta de curiosidade que eu tive. Eu acho que aí é cagada, hein? É. É. Ele me fez a mesma pergunta, basicamente. Então, assim, eu gosto de falar que o Bitcoin é destruidor de egos, porque vocês não conhecem a Madu. Há controvérsias, hein? Mas respondendo a pergunta do Diego, eu gosto de dizer que a minha entrada no Bitcoin ela foi meio que uma concepção imaculada também, porque quando eu tava querendo investir em alguma coisa e tal, sei lá, eu não tinha muita noção, e na época eu também foi quando eu tava começando a trabalhar, foi tipo 2 anos atrás, tá ligado? E foi quando eu tava começando a ganhar mais um dinheirinho assim, e eu queria fazer alguma coisa. Eu já tava ali no meio da galera libertária, ali no meio do pessoal que falava sobre Bitcoin, Coreia, Ojeda, e eu fui aprendendo sobre o assunto. Então, aprendendo sobre o assunto, eu já tava assim no meio de pessoas que não eram scammers, por exemplo, né, que não falavam coisas de shitcoin e tal. Então a minha ideia já foi concebida muito em cima do maximalismo, digamos assim. Então eu nunca tive coisas assim que hoje eu olho para trás e falo assim, putz, que merda aquilo que eu falei, que eu fiz e tal. Acho que tudo fez parte do meu aprendizado, mas o meu viés sempre foi, né, maximalista. Até que um dia eu descobri, foi eu lembro que ano passado eu fui chamada pelos bitcoinheiros. E foi nesse período que eles me chamaram, que foi o período que eu descobri que tinha um nome para meio que designar o que eu era, que era maximalista. Eu falei assim, caralho, então eu sou maximalista? E eu não sabia, né, que tinha esse termo, assim. Então, então não tem nada, assim, que eu diga que eu posso olhar para trás e rir. O Vitor falou assim, caraca, Duda, você começou a trabalhar com 12 anos. Trabalho infantil. Exatamente. Exatamente. Então, mas voltando aqui ao assunto central da live, será que a gente já falou sobre isso? Sobre o que significa o Bitcoin ser um Não, culto, né? próximo ponto, Então, próximo fala, ponto. fala pra gente, o que significa? Porque, assim, né, tem várias nuances de por que a gente pode ser considerados um bando de cultos, assim, um bando de fanáticos dentro de um culto, mas o que significaria isso na prática, assim, empiricamente, de alguma forma? Bom, empiricamente eu não digo que é, mas talvez até. Bom, não sei porque é no caso do Bitcoin. Em outros casos acabou se demonstrando que é basicamente assim: se o Bitcoin é um culto, significa que ele não vai a zero. Tipo, é pura e simplesmente assim. Aí eu separei um trecho de um texto que foi um dos primeiros textos que eu escrevi, que, assim, eu também sempre tive o viés maximalista. Para mim foi por escutar o Saylor desde cedo e ao mesmo tempo ter uma compreensão sobre teoria dos jogos. Então foi muito fácil entender o argumento do Saylor de que porque só um vale a pena, sabe? Toda a questão de que aí tem aquele texto também, The Bullish Case for Bitcoin, o caso autista do Bitcoin, que mostra muito bem essa questão que os bens monetários estão competindo para ver qual é o bem monetário superior. Que é até uma coisa que tem muito bem explicado. Diga. Desculpa. Quando você fala assim, o Bitcoin não vai a zero, quer dizer assim que ele não vai falhar? O Tipo assim, Bitcoin que tem ele um não culto vai de falhar. fanáticos. O Bitcoin, tipo, deixa eu ler a sequência do texto aqui que eu acho que exemplifica bem. Religiões não são zeradas. Se você recordar das aulas de religião e da história do Império Romano, você sabe essa resposta. O Império Romano foi um dos impérios mais poderosos que o mundo já conheceu.
e foi no coração deste império que Jesus Cristo nasceu, viveu e foi crucificado. Desde a sua criação, o Império Romano tentou acabar com o cristianismo. Mesmo com milhares de cristãos sendo literalmente jogados aos leões no Coliseu para entretenimento da população pagã, o número de cristãos só crescia, até que o imperador Flávio Aurélio Constantino se converteu ao cristianismo. E essa lógica, tipo, se muitas pessoas estão crendo em algo, essa ideia tem uma regra do Nassim Taleb, que não é dele, eu acho, mas eu conheci lendo o livro dele, que é a minoria intolerante. Que quando você realmente tem um conjunto de crenças e tem uma convicção muito maior que as outras pessoas, você contamina as pessoas em volta com a sua crença. Por isso que o vegetarianismo só cresce, por isso que agora o pessoal adotando a dieta carnívora também cresce, por isso que várias crenças, entre aspas, fringe, começam a deixar de ser só... Fringe é franja, né, em inglês. Tipo, essa coisa de crenças fringe é uma crença que está lá bem no detalhe, bem no 1%, meio por cento, e ela cresce. Por quê? Porque é isso, tem coisas que se espalham, e nesse sentido eu acredito que a conexão do Bitcoin com o início do cristianismo faz muito sentido. Olha lá o cara, quem é o Thiago Bilk? Quem é o Judas do Bitcoin? Cara, até agora a gente pode dizer provavelmente que é o Vitalik e o Roger Ver. O Vitalik foi o cara que fundou a Bitcoin Magazine, por exemplo. O Roger Ver era considerado o Jesus Cristo do Bitcoin até ele atacar com a história do hard fork. Então, até agora são eles, mas pode vir a ser, sei lá, o Max Kaiser, pode vir a ser o Michael Saylor, sei lá. Tipo, a história tá muito no berço, né? Tipo, você pensar na Bíblia, Jesus Cristo, sei lá, tem toda a história antes de Cristo também, tá ligado? O Bitcoin acabou de nascer. Então, sei lá. Mas, em síntese, a síntese desse pensamento é aquela lógica do V de vingança, que é o Bitcoin é uma ideia, e ideias são a provas de bala. Tipo, em síntese, esse racional, para mim, assim, mesmo você destruir o código, o algoritmo Bitcoin, o fato de esse vírus já tá espalhado na cabeça de tantas pessoas, tantos plebes, tantas, sei lá, não tem um número, tipo, validado, assim, de quantas pessoas aderiram, mas, tipo, com certeza tá na ordem dos milhões. Então, Fora que assim, assim. Pode diga, não, falar. diga, eu já tô enrolando, mas é isso, acho que não, acho que, sabe, não, tipo, é um culto, sim, e, tipo, você não, ele não vai ser zerado. Tipo, para chamar de um culto mostra o grau de convicção. Qualquer outra pessoa do sistema não tem esse grau de convicção, tipo, sabe, é tipo uma geleia batendo com uma pedra, a geleia que se molda. A pedra é esse grau de convicção que a gente tem. Fora que tem a questão que você falou, né? Que é uma ideia e ideias não morrem. E eu lembro que acho que foi na live com o Diego até que você comentou que se não fosse o Satoshi que tivesse feito o Bitcoin, outra pessoa iria ter feito em 2008 ou depois. E, tipo assim, se o Bitcoin teoricamente morresse agora, alguém ia lá e iria reproduzir ele de novo, iria fazer igual. Então, assim, no fim das contas, tá, poderia não ser o Bitcoin como a gente conhece hoje e tal, mas iria ser a mesma ideia, que poderia ter o mesmo culto de fanáticos e, enfim, ia prosseguir, não ia morrer de vez, né? 100% isso. O pessoal mandou uma pergunta aqui. O professor Marco Batalha. Bitcoinheiros são como o profeta Isaías. Muito bom. Eu quero chamar o professor para cá, mas ainda não falei com ele, mas vamos Não, ver. ele tá aí, já tá sentindo chamado, tudo certo. Ele tá aí. Não, mas já. Vamos. Vamos. Sim ou não? Já é ou já era? Te perguntaram aqui, Leta, se você acha perigoso pessoas como Sailor, que tem muitos bitcoins em sua posse. É e não é. Tipo, é perigoso para quê? Para alguma oscilação do preço no curto prazo, e então alguma promoção para quem já entendeu o fundamento. Tipo, o que ele pode realmente fazer contra a rede? Então, assim, é perigoso em qual sentido? Na oscilação, na volatilidade do preço? Ou, sei lá, sabe? Tipo, para que é perigoso? Acho que não é perigoso, assim, tipo, só se você se importa com o preço é perigoso. Senão, ele é só mais um plebe que tem um endereço e, beleza, ele é um plebe que tem muito acesso, mas perante ao protocolo ele não tem acesso nenhum. Quer responder essa você? Madu, poderia me explicar o porquê dizem que a escassez digital só pode ser criada uma vez? Cara, eu entendo isso, mas eu não faço a menor ideia de como sintetizar numa resposta.
É uma Fala resposta você. muito complexa, é uma resposta muito complexa mesmo. Bom, é assim, que por definição, se é escasso, você não vai criar vários. Tipo, você já inventou a roda, você não cria uma nova roda. Tipo, se for. Tipo, é o que você falou, tem toda a explicação da escassez digital e a lógica dos halvings e como o Bitcoin tem uma oferta inelástica e por isso ele é escasso, mas tem toda essa questão da concepção imaculada relacionada. Tipo, como você consegue descentralizar uma criação que começa centralizada com um líder que é o Satoshi. Você consegue fazer isso quando essa coisa é desconhecida. Quando essa tecnologia já é conhecida, já tem muitos olhos em cima, você não consegue gerar essa descentralização de novo. Ou seja, as características da concepção do Bitcoin são meio que replicáveis. Ou seja, a concepção imaculada do Bitcoin, ou você acredita nela, ou você acredita que algo pode vir e. Qual é o nome? Você pode vir algo que substitua o Bitcoin. Mas se vem algo que pode substituir o Bitcoin, você acredita que N igual a N mais um, falando linguagem de computador. Então, sei lá, a coisa que substitui o Bitcoin vai poder ser substituída pela próxima coisa que substitui essa coisa do Bitcoin. Então, assim, você está falando que ou tem uma coisa que é escassa e é fixa, ou que ela é sempre mutável e sempre volátil. É isso, tipo, sintetizando essa resposta, porque se você puder criar mais de uma vez, não é escasso por definição. É aquele que é tipo, se tudo é escasso, então nada é, tá ligado? Então, É, não, ó, o Vitor respondendo tem. muito bem. Não tem fogo 2.0, é isso, tipo, é fogo. Pois é. Mas é isso, tem um pessoal dos É assim, Bitcoiners. Não, diga, no fim diga. das contas, no fim das contas é simples até de explicar, mas é meio que a pessoa precisa fixar na cabeça dela de um outro jeito. Tipo, sei lá, você não inventa outra água, tá ligado? Você pode fazer água de Cara, diferentes tipos, mas é água. esse foi um dos negócios que foi mais, assim, foi uma das últimas epifanias que eu tive, quer dizer, que eu tenho estudado agora de energia, essas visões mais brisas eu tenho constantemente, mas dessas coisas, premissas básicas da tese, para entender o que isso queria dizer, eu tive que entender todo o resto, sabe? Todo o resto da tese para entender, ou seja, para entender direito como funciona a mineração, por que prova de trabalho é melhor do que prova de participação, você precisa entender toda a trajetória do Satoshi, como foi a descentralização da rede, sabe? Você precisa entender porque o Bitcoin é imutável. Tipo, não é um negócio simples, assim, não é realmente um negócio simples. Pois é. Acaba que, assim, ah, a galera, quando começa a procurar sobre Bitcoin, se ela realmente tá a fim de entender sobre, ela não para nunca, né? Sempre tem coisas para você aprender, e foi um negócio que você colocou ali, acho que você já até falou, que assim, a gente nunca vai saber tudo sobre o Bitcoin, mas a gente busca sempre saber o maior número de coisas possíveis, né? É muito aflitivo. Tem um negócio da biologia evolutiva que é meio que a corrida das armas dos países com guerra nuclear e tudo mais, né? Que é a hipótese da rainha vermelha, que você começa a correr, 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 mas você só corre para ficar no mesmo lugar, porque você está competindo com outras pessoas que também estão correndo. E, cara, não necessariamente competindo, mas no mundo do Bitcoin é isso. Tem tanta notícia, tanta atualização acontecendo o tempo inteiro, que é literalmente impossível você estar tipo, up your game, sabe? É impossível você estar atualizado com o que está acontecendo. Tipo, ainda não escutei só uma podcast sobre o tal do FedMints ainda, sabe? Ainda não tô por dentro desse rolê das federações, etc. E assim, grande parte de todos os bitcoinheiros que eu respeito só falaram bem do negócio, seja o Gladstein, seja o Marty Bent, seja o Matt Odell, sabe? Muita gente falando bem, assim, gente que eu coloco credibilidade e reputação. Então eu tenho certeza que tem um negócio interessante aí, mas eu ainda nem parei para olhar. Por quê? Porque eu não tive tempo, estava fazendo outras coisas, sabe? Tipo, são escolhas também, né? Mas é isso, a Eu também. gente vai estudar para sempre e nunca vai saber metade, se pá. É. Indo para essa questão de hipóteses, né? Você colocou aqui, né? Como que surgiram as religiões? Tipo, se a gente olhar para trás e ver como é que surgiram as religiões, a gente pode olhar também como é que surgiu o Bitcoin e por que que ele pode ser considerado uma religião pela forma como ele surgiu, né? Ou É. não faz sentido? Bom, um disclaimer aqui pro pessoal, isso aqui é a visão evolutiva, tipo, obviamente tem várias visões, cada corrente religiosa acredita na sua, eu estou falando do ponto de vista evolutivo, pelo menos coisas que eu li que fizeram sentido para mim. Provavelmente existam outros 10 pontos evolutivos também que eu só não conheço. Tipo,
Tipo, não é minha área de expertise e atuação, é só um bagulho que eu acho interessante. Mas, assim, uma explicação muito interessante que eu já vi é assim, vamos pensar num cenário que tem, sei lá, a gente ou os nossos ancestrais lutando contra a tribo de outros ancestrais pelos mesmos recursos. Vamos falar que tinha o delta de um rio, que tinha mais peixe, tinha um mangue, tinha sei lá o que, tinha mais recurso. E eles iam fazer guerra entre essas tribos para ver quem tinha acesso a esse recurso e quem não tinha. Que era como o pessoal resolvia esse tipo de questão na época, né? Tipo, na porrada. Tipo, obviamente tem casamentos entre tribos e etc, mas muita coisa vai na porrada mesmo. E aí, tipo, uma ideia que eu vi que faz muito sentido é assim, nesse cenário, nessa teoria dos jogos, a tribo que começa a crer em algo maior que ela mesma é a tribo que tem os indivíduos dentro dessa tribo sem medo de se sacrificar por algo maior do que você mesmo. Então, essa tribo vão ter guerreiros mais ferozes, guerreiros que não têm medo de levar um corte, de talvez morrer pela sua causa. Isso faz, em média, essas tribos ganharem essas guerras. Se elas ganham essa guerra, significa que se essa tendência a crer em algo maior que si mesmo tiver qualquer questão. Primeiro, com certeza tem uma questão memética, ou seja, uma questão cultural, e isso é passado adiante, isso vai se fixando, e se isso tiver qualquer questão mais, mesmo epigenética ou genética, não sei, também tende a ser fixado. E isso significa o quê? Que se várias desses eventos e várias dessas interações vão ocorrendo, em média o ser humano vai sendo selecionado para ser uma espécie que crer em algo maior do que si mesmo. Ou seja, tem essa visão de como a gente tem essa capacidade de crer em algo, sabe? Crer no sobrenatural, crer no divino, sabe? Tipo, pode ser qualquer religião. Vamos pegar, sei lá, os xamanismo, qualquer paganismo, assim, ver o divino na cachoeira, ver o divino no pôr do sol, no nascer do sol, sabe? O ser humano tem essa questão de procurar sentido em coisas que ele enxerga como maior do que ele mesmo. E é algo que é meio inerente a gente, assim, é tipo, você vê qualquer população em qualquer lugar do mundo, você não vê uma população ateia, você vê todas as populações são religiosas, o que até leva a crer que, sei lá, o quão antigo é essa trajetória de crença na nossa espécie, assim, sabe? É algo que vem desde sempre, assim, provavelmente. E aí, por que eu acredito que vem desde sempre? Isso eu nunca li, isso aqui é uma interpretação minha, que a história ajuda a fixar, quer dizer, que a religião ajuda a fixar histórias. Ou seja, o fato da gente falar de religião e contar histórias a partir de religião faz essa história como meme ser um meme mais forte e fixar mais. Sabe, a gente consegue traduzir a história do mito para o rito e com isso a gente vai fixando cada vez mais esse mito. Isso significa que é um mito muito forte, que é um meme forte que se instala no lugar, assim. E se é um mito barra uma história que faz que gera uma vantagem evolutiva, é algo que vai fixar, assim. Então eu realmente acredito que ao longo do tempo, por exemplo, tanto os árabes quanto os judeus não comem carne de porco. Eu não acho que é porque chegou alguém, sei lá, eu não conheço a história de quem escreveu os livros sagrados dessas religiosidades, mas eu não acho que foi um anjo que chegou e falou, não coma porco. Eu acho que naquela época o pessoal comia porco, pegava uma infecção, não sabia que existia micróbio, e aí criou uma maneira de passar essa sabedoria adiante. Então, no fundo, todos esses livros religiosos, todas as sabedorias do passado, elas eram morfadas em formas de lenda, em forma de mito, e transformadas em rito por esses povos dessa questão religiosa. Pelo menos é uma hipótese que eu tenho para surgimento de religiões como um todo. Essa segunda parte que eu estou falando agora, eu não vi tanto escrito, nunca li tanto sobre o assunto. Foi só quando você falou que a gente ia fazer uma live sobre religião e brisar no assunto, eu dei uma estudada e foi um pensamento que foi se desenvolvendo na minha cabeça. É uma coisa assim, até que como eu falei antes, né, tem coisas que as pessoas elas não conseguem explicar, então elas colocam histórias em cima disso, mitos, religião, uma crença assim em algo superior ou algo
né, transcendental, porque como ela não consegue explicar isso naquele momento, então ela precisa de uma forma, né, obviamente, para repassar isso para as outras pessoas. Então acaba que surge mitos, então, por exemplo. E aí a gente vê isso até em, tipo assim, pessoas dos mais antigos, né, utilizando rituais assim para quando a pessoa fica doente ou coisas assim. E aí para eles é um ritual, mas daí depois você vai ver e tem uma explicação lógica do porquê que aquilo faz a pessoa melhorar, né? Então acho que é por isso que isso também vai passando de geração para geração, assim, meio que sintetizando o que tu falou, essas crenças, esses mitos, religião, enfim, eles acabam que muitos desses rituais que essas pessoas seguem, eles têm uma explicação lógica, e só que para essas pessoas é algo mais relacionado à fé do que à razão, mas que deram potencial para elas continuarem seguindo, né, na sua trajetória evolutiva, né? Ou não? Faz sentido isso que eu falei ou ficou meio confuso? Eu acho que sim, mas eu confesso que nos últimos 5 segundos eu estava lendo a pergunta do Luan Bibi. E aí você perguntou um ou não que eu não sei a final da coisa, desculpa. Não, mas Mas tá me bom, estava fazendo era só sentido, isso. estava fazendo sentido mesmo. Só A queria. pergunta. Porque você falou. Rapidinho, só. Não, não, brilha, brilha. É porque você falou, e aí eu fiquei tentando sintetizar a coisa melhor na minha cabeça. E pra mim veio essas referências, né? Veio esse entendimento. Então, enfim. Mas bora ler aí a pergunta dele. Ó, a pergunta do Luan Bibi. Várias religiões têm textos sagrados musicados, como os salmos. Além disso, a maioria dos textos eram memorizados e preservados por tradição oral. E, tipo, é isso, você precisa, tipo, por que musicado? Porque é uma maneira mais fácil de se transformar numa musiquinha e você lembra. Tipo, pensa quando a gente não tinha escrita, como a gente passava sabedorias adiante. Tipo, a maioria das pessoas não sabia ler até ontem, no tempo de histórico, assim, sabe? Tipo, a capacidade de leitura para armazenamento de informação é uma novidade recente, é uma tecnologia, no fundo, assim, começou há um tempão atrás, mas assim, que é difusa na sociedade é depois da prensa de Gutenberg, só. Tipo, que separa a igreja do Estado, a igreja perdeu o monopólio do conhecimento e mais livros começarem a circular na sociedade. Isso acontece só quando tem a prensa de Gutenberg. Antes eram aqueles monges copistas que ficavam só copiando, 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 mas tipo, era isso, você não conseguia imprimir em escala, era só uns monges que copiavam e copiavam o quê? Livro religioso para ir para as paróquias, para ir para tudo mais, aí tipo, a Bíblia só dava em latim, ninguém nem entendia e tinha que confiar 100% no que o padre falava sem poder julgar por si mesmo, assim. Boa. Seguindo aqui, chegou o Jeff do Planeta Bitcoin, chegou no culto. Salve, Jeff, chegou no culto. Ó, seguindo na pauta, sobre esse tema de como os mitos fixam, etc., eu separei um trecho de um texto que eu escrevi também, que é o Monomito e o Bitcoin, que é um texto que acho que o Jeff, inclusive, está fazendo uma coisa a respeito, ou alguém outro, agora não tenho certeza, porque o Jeff com certeza está fazendo alguma coisa. Só tem tanta coisa acontecendo que eu não lembro quem é o que, sabe? Explica Bitcoin Ele assim. tá fazendo, a gente só não sabe o quê. E tipo, muitas outras pessoas também, assim, sabe? Enfim, o trecho do Monomito e o Bitcoin é esse aqui, ó. Nós somos macacos sociais que por milhares de anos utilizaram as histórias como principal forma de passar conhecimento adiante. Antes da escrita ser inventada, os conhecimentos eram transmitidos via oral de geração em geração. Por um processo de seleção, memética e natural, os macacos que conseguiam contar histórias, que transmitiam informação de maneira mais eficiente e com uma maior resolução, foram selecionados. Esse processo de pressão seletiva memética gerou uma estrutura básica, constantemente repetida em todas as nossas histórias. O monomito é um arco narrativo, ou seja, uma estrutura básica, bastante utilizada em histórias. Esse arco narrativo é amplamente utilizado em todas as culturas e pode ser já observado nas primeiras histórias conhecidas pelo homem, como a Epopeia de Gilgamesh, ou, por exemplo, na história do Buda, na história do Cristo também. É isso, a gente tem, agora acabou a citação do texto, mas é isso, a gente tem estruturas de contar história que elas fixam mais. E colocar uma sabedoria religiosa no meio da história
sem dúvida é algo que ajuda ela a fixar muito mais, você dá uma dimensão moral, uma dimensão maior, assim. Sem contar que imagina, sei lá, imagina 5 mil, 10 mil anos atrás, você está andando pela sua, sei lá, pela sua fazenda, qualquer lugar que você more, e do nada vem um eclipse. Como você faz sentido no que está acontecendo, sabe? O ser humano já era um ser que observava padrões, só que estava, tipo, desenvolvendo a consciência, mas dizem que a nossa revolução cognitiva é 70, 80 mil anos atrás. Então a gente já tinha língua, a gente já se comunicava, a gente já pensava. Como você explica do nada um dia, do nada, tudo fica preto? E aí depois volta ao normal. Tipo, é uma coisa maior do que você mesmo, que pode te matar, pode não te matar, sabe? Essa relação de. Sei lá, é natural para o ser humano crer em algo maior que si mesmo, que foi, no meu ponto de vista, é cooptado por uma instituição centralizada que usa isso, às vezes para o bem, muitas vezes para o mal, que nem a maioria das instituições centralizadas. Mas esse senso assim de espanto com uma coisa que você não consegue entender algo maior que você, sem dúvida, sempre existiu, assim, sabe, pelo menos nos últimos 50 mil anos, assim, como você quer, sabe, tipo, precisa ter algo que te faça ver esse sentido, você precisa bolar uma explicação, e aí você não tem explicação nenhuma. E do nada o mundo tá escuro, ou do nada a sua montanha começou a explodir fogo. Tipo, naturalmente essa montanha que tá explodindo fogo é a deusa fogo, é a deusa lava, sabe? É uma força muito poderosa que eu quero tentar aplacar de algum jeito, porque senão vai destruir minha vila. Obrigada. Agora, quando a gente entra, já é até um gatilho aqui para o nosso próximo tópico, né? Quando a gente fala de religião, de culto, sempre que a gente tem algo que simboliza aquilo,